Já se sentiu como se o mundo à sua volta escondesse algo colossal? Algo tão impactante que, ao ser descoberto, tudo o que você pensava saber se torna questionável? E se eu te contasse que existe um país onde mulheres governam seções inteiras de cidades que homens sequer podem vislumbrar? Onde um simples toque pode desencadear conflitos mortais? Onde pessoas enterram fortunas nos seus quintais com a mesma naturalidade com que plantam flores? E onde perder um único documento pode te aprisionar para sempre num pesadelo burocrático pior do que qualquer prisão? Esse lugar é real. Ele existe agora, no nosso planeta. E os segredos que estou prestes a revelar vão alterar fundamentalmente a forma como você percebe a própria civilização humana. Não são histórias de livros de história antiga ou romances de ficção científica. São realidades correntes acontecendo hoje na Líbia, uma nação que opera sob regras tão bizarras que parecem impossíveis. Mas eis o que mais me perturba. Enquanto milhões de nós navegam pelas redes sociais acreditando que entendem o mundo, um país inteiro tem conduzido experimentos sociais que desafiam todas as premissas que temos sobre a sociedade moderna. Segregação de gênero tão extrema que cria universos paralelos. Sistemas econômicos que tornam a gasolina mais barata que água engarrafada. Sociedades subterrâneas que funcionam completamente fora do controle do governo. As revelações que estou prestes a compartilhar foram cuidadosamente pesquisadas e verificadas. Contudo, permanecem virtualmente desconhecidas para o mundo exterior. Por quê? Porque a Líbia tem sido deliberadamente isolada, seus segredos protegidos por instabilidade política e silêncio da mídia. Até agora. O que você está prestes a descobrir vai te incomodar. Vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre progresso humano, organização social e as possibilidades da própria civilização. Alguns desses fatos são tão extremos que soarão como boatos elaborados. Mas eu te garanto, cada detalhe foi documentado por antropólogos, jornalistas e pesquisadores que arriscaram suas vidas para descobrir essas verdades. Antes de mergulharmos nessa toca de coelho de revelações chocantes, preciso pedir o seu apoio. Esse tipo de conteúdo exige extensa pesquisa, verificação e coragem para apresentar tópicos que a mídia tradicional evita. Seus likes e inscrições são absolutamente cruciais para que este canal continue trazendo a você essas descobertas alucinantes que ninguém mais ousa discutir. Cada interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que merecem conhecer essas verdades ocultas sobre o nosso mundo. Agora, prepare-se para a primeira revelação, que vai estilhaçar a sua compreensão do planejamento urbano moderno. Imagine caminhar por uma cidade onde metade da população vive numa dimensão completamente diferente da outra metade. Não metaforicamente, mas literalmente. Imagine prédios de pedra antigos, onde homens conduzem seus negócios no nível do solo, completamente alheios à próspera civilização feminina, operando diretamente acima das suas cabeças. Isso não é um romance de fantasia. Isso é Ghadames, Líbia. Este patrimônio mundial da Unesco tem mantido uma estrutura social por mais de 7 séculos que divide a existência humana em distintas camadas verticais. A própria arquitetura impõe essa separação com implacável eficiência. Os andares térreos pertencem exclusivamente a habitantes masculinos, que lidam com comércio, política e assuntos públicos. Enquanto isso, terraços interconectados nos telhados criam um universo inteiramente separado, onde mulheres governam a sua própria sociedade. Essas comunidades nos telhados funcionam como cidades-estado independentes. Mulheres se movem livremente entre casas através de elaborados sistemas de passarelas que abrangem bairros inteiros. Elas operam negócios, resolvem disputas, arranjam casamentos e tomam decisões comunitárias, sem qualquer envolvimento masculino. O nível de organização é impressionante. Líderes femininas coordenam atividades econômicas, programas educacionais e eventos sociais através de dezenas de residências conectadas. O que torna esse sistema verdadeiramente notável é a sua completa invisibilidade para residentes masculinos. Homens vivendo embaixo praticamente não têm conhecimento das complexas redes sociais operando acima deles.
Mulheres desenvolveram métodos de comunicação sofisticados, linguagens codificadas e processos de tomada de decisão que permanecem inteiramente ocultos da sociedade do andar térreo. O impacto psicológico desse arranjo não pode ser superestimado. Crianças crescem entendendo que o mundo existe em camadas, com regras distintas governando cada nível. Meninos aprendem que certos espaços são permanentemente proibidos para eles, enquanto meninas descobrem que possuem acesso a reinos secretos de poder e influência. Antropólogos estudando Gadames relatam que esse sistema criou duas culturas inteiramente diferentes compartilhando o mesmo espaço físico. Padrões de linguagem, costumes sociais, práticas econômicas e até conceitos de tempo diferem dramaticamente entre as comunidades do chão e do telhado. São essencialmente duas civilizações ocupando dimensões paralelas dentro das mesmas muralhas da cidade. Mas a separação geográfica não é nada comparada à próxima revelação sobre como um único gesto pode desflagrar violência mortal. Na sociedade tradicional líbia, existe uma fronteira física tão sagrada que cruzá-la pode resultar em morte imediata. A barba humana, particularmente entre comunidades beduínas, representa muito mais do que pelos faciais. Ela incorpora poder espiritual, sabedoria ancestral e honra masculina de formas que mentes ocidentais lutam para compreender. Para nômades do deserto, a barba de um homem o conecta diretamente à sua linhagem tribal, seu relacionamento com Alá e sua posição dentro da hierarquia da comunidade. Tocar a barba de outro homem sem permissão explícita constitui uma das ofensas mais graves possíveis dentro dessa cultura. A violação transcende simples grosseria ou desrespeito. Representa um ataque espiritual, um ataque à conexão da vítima com seus ancestrais e um desafio à sua identidade fundamental como homem. As consequências dessa transgressão são rápidas e frequentemente violentas. Famílias inteiras se envolvem em conflitos que podem durar gerações. Vinganças de sangue irromperam de gestos aparentemente inocentes, feitos por turistas que não tinham compreensão do que estavam fazendo. Demandas de compensação podem incluir gado, terra ou até mesmo arranjos de casamento entre famílias. O que torna essa mina cultural particularmente perigosa é a sua invisibilidade para forasteiros. Visitantes ocidentais, acostumados ao contato físico casual nas suas interações sociais, têm, sem saber, desencadeado confrontos violentos que escalaram para incidentes internacionais. Registros de embaixadas documentam numerosos casos onde simples mal-entendidos sobre tocar a barba levaram à prisão, agressão ou pior. O significado ritual vai ainda mais fundo. Anciãos beduínos acreditam que a barba de um homem contém parte da sua alma. Quando alguém a toca sem permissão, não está apenas violando o protocolo social, mas realmente roubando energia espiritual. Esse sistema de crenças cria trauma psicológico que pode durar meses ou anos após o incidente inicial. Mecanismos de defesa cercando esse tabu se tornaram incrivelmente sofisticados. Muitos homens líbios tradicionais se retraem fisicamente de estranhos que se aproximam, especialmente estrangeiros, para evitar contato acidental. Algumas comunidades desenvolveram rituais de saudação complexos que mantêm distâncias seguras, enquanto ainda mostram respeito. Compreender essa realidade cultural fornece insights sobre padrões mais amplos de organização social dentro da Líbia. Fronteiras físicas carregam significado que se estende muito além do mundo visível, para reinos de espiritualidade, honra e identidade tribal que permaneceram inalterados por séculos. Contudo, tabus físicos empalidecem em comparação com o pesadelo burocrático que aguarda qualquer um que perca a sua documentação. Perder o seu passaporte na Líbia não significa apenas inconveniente com papelada. Pode significar aprisionamento permanente dentro das fronteiras do país. O sistema de substituição de documentos líbio opera como uma armadilha deliberadamente projetada que enreda vítimas em ciclos intermináveis de impossibilidade burocrática. O que deveria ser um simples processo administrativo se torna um pesadelo kafkiano que pode consumir anos da vida de uma pessoa. O procedimento de substituição exige navegar por pelo menos 7 diferentes agências governamentais que operam independentemente e frequentemente antagonicamente umas em relação às outras.
Cada departamento tem as suas próprias exigências, horários e interpretação de regulamentos. Documentos aprovados por um escritório são frequentemente rejeitados por outro por razões que nunca são claramente explicadas. Cidadãos relatam gastar dias inteiros viajando entre escritórios apenas para descobrir que o funcionário que eles precisam ver desapareceu por semanas, sem aviso prévio. Arquivos se perdem dentro do sistema, forçando candidatos a reiniciar o processo inteiro múltiplas vezes. Algumas pessoas documentaram fazer mais de 50 viagens para vários prédios do governo sem alcançar qualquer progresso. O fardo financeiro se torna esmagador rapidamente. Hotéis se recusam a acomodar hóspedes sem identificação adequada. Bancos congelam contas pertencentes a pessoas que não podem fornecer documentação atual. Emprego se torna impossível quando você não pode provar a sua identidade ou status legal dentro do país. Visitantes internacionais enfrentam desafios ainda mais complexos. As embaixadas dos seus países de origem têm influência limitada sobre processos burocráticos internos líbios. Intervenções diplomáticas podem realmente retardar o processo, introduzindo camadas adicionais de verificação e considerações políticas. Testemunhos pessoais revelam o pedágio psicológico desse aprisionamento. Indivíduos descrevem se sentir como fantasmas dentro da sociedade, incapazes de acessar serviços básicos ou participar de atividades normais. Alguns relataram viver em prédios abandonados ou depender de caridade de estranhos enquanto esperam que a sua papelada seja processada. O sistema parece projetado para desencorajar a presença estrangeira dentro da Líbia. Intencional ou não, o processo de substituição de documentos serve como um método eficaz para controlar o movimento da população e desencorajar o contato internacional. Histórias circulam de pessoas que entraram na Líbia para breves viagens de negócios e permaneceram presas por anos devido a perdas de documentos. Suas famílias em casa presumem que eles morreram ou foram sequestrados, enquanto eles lutam diariamente com um labirinto burocrático que parece não ter saída. Mas pesadelos administrativos são pequenos inconvenientes comparados às distorções econômicas que desafiam toda a lógica. A Líbia criou uma realidade econômica tão distorcida que princípios fundamentais de oferta e demanda foram completamente invertidos. Subsídios de combustível do governo produziram uma sociedade onde a gasolina custa menos por litro do que água engarrafada. Essa inversão de preços criou padrões comportamentais que parecem violar a racionalidade humana básica. Famílias dirigem para destinos que poderiam facilmente caminhar porque o transporte custa menos do que se manter hidratado durante a jornada. O programa de subsídios bombeia bilhões de dólares para manter artificialmente os preços dos combustíveis em níveis que incentivam desperdício maciço e destruição ambiental. Cidadãos não têm incentivo econômico para conservar energia ou investir em transporte eficiente. O resultado é uma pegada de carbono per capita que está entre as mais altas do mundo, apesar da população relativamente pequena da Líbia. O contrabando transfronteiriço se tornou uma grande indústria construída inteiramente sobre esses diferenciais de preços. Redes organizadas transportam gasolina líbia para países vizinhos, onde o mesmo combustível é vendido por 20 vezes o preço subsidiado. Esse comércio ilegal gera centenas de milhões de dólares anualmente, enquanto drena recursos do desenvolvimento econômico legítimo. As consequências ambientais se estendem muito além das emissões de carbono. Cidades como Trípoli e Benghazi sofrem de níveis de poluição do ar que regularmente excedem os padrões de segurança da Organização Mundial da Saúde por margens enormes. Doenças respiratórias dispararam, particularmente entre crianças e populações idosas, que são mais vulneráveis a toxinas atmosféricas. Sistemas de saúde lutam para lidar com doenças relacionadas à poluição, enquanto prioridades de gastos do governo permanecem focadas em manter subsídios de combustível em vez de investir em infraestrutura médica. A ironia é devastadora. A Líbia possui vasta riqueza petrolífera, mas não pode fornecer assistência médica básica a cidadãos cuja saúde está sendo destruída pelo consumo excessivo de combustível. Instituições educacionais enfrentam problemas semelhantes de alocação de recursos.
Escolas operam com equipamentos desatualizados e suprimentos insuficientes enquanto bilhões de dólares continuam fluindo para subsídios de combustível que beneficiam principalmente cidadãos ricos que possuem múltiplos veículos. O impacto psicológico dessa distorção econômica afeta como líbios pensam sobre valor, escassez e gestão de recursos. Gerações cresceram acreditando que a energia deveria ser essencialmente gratuita, enquanto necessidades básicas como água limpa permanecem caras e difíceis de obter. Mas talvez a conquista mais alucinante escondida sobre a superfície da Líbia vai redefinir completamente a sua compreensão de capacidades de engenharia humana. Enterrado sobre as dunas de areia infinitas do deserto do Saara, encontra-se uma maravilha da engenharia tão maciça que ofusca a maioria dos projetos de infraestrutura modernos. O Grande Rio Artificial representa uma das maiores redes de transporte de água já construídas pela civilização humana. Essa rede de aquedutos subterrâneos se estende por mais de 4.000 quilômetros, transportando água antiga de aquíferos profundos do deserto para centros populacionais costeiros. A escala desse projeto desafia a compreensão. O sistema de oleodutos exigiu mais concreto do que a construção da represa Hoover multiplicada por 10. Seções individuais de tubos são tão enormes que automóveis de tamanho normal poderiam dirigir através deles com espaço de sobra. O custo total excedeu 30 bilhões de dólares, tornando-o um dos projetos de engenharia mais caros da história humana. O que torna essa conquista ainda mais notável é a idade da água que está sendo transportada. Profundamente sob o Saara, encontram-se vastos lagos subterrâneos que permaneceram intocados por milhares de anos. Essa água fóssil é anterior à civilização humana e contém minerais e propriedades que cientistas ainda estão estudando. Representa um recurso finito que levou milênios para acumular, mas está sendo consumido em taxas sem precedentes. O processo de construção exigiu superar desafios de engenharia que levaram a tecnologia humana aos seus limites absolutos. Trabalhadores tiveram que operar em temperaturas do deserto excedendo 50 graus Celsius, enquanto mantinham tolerâncias de precisão medidas em milímetros, através de distâncias abrangendo centenas de quilômetros. A logística de transportar seções de concreto maciças através de terreno desértico sem trilhas exigiu o desenvolvimento de metodologias de construção inteiramente novas. Apesar da sua importância monumental, esse projeto permanece virtualmente desconhecido fora da Líbia devido ao isolamento político durante o seu período de construção. A cobertura da mídia internacional sobre o assunto tem sido limitada, o que contribui para a falta de conhecimento sobre essa impressionante realização de engenharia. Se você achou essas revelações surpreendentes, imagine o que mais está escondido sob a superfície desse país misterioso. Para continuarmos a trazer à tona essas histórias ocultas, convidamos você a se inscrever no canal e deixar o seu valeu demais. Seu apoio é fundamental para mantermos nosso trabalho de pesquisa e divulgação. A ironia é cortante, como um vento do deserto que revela e castiga. Enquanto conferências globais se perdem em debates sobre a escassez hídrica e milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com a falta de água potável, a Líbia discretamente solucionou seu problema de abastecimento através de pura determinação e engenhosidade. Um feito e tanto, um dos maiores da humanidade, escondido sobre o maior deserto do planeta. O sistema, em teoria, poderia suprir as necessidades de água de milhões de líbios por décadas, mas a instabilidade regional constante ameaça a sua operação e manutenção contínuas. Contudo, por mais grandiosos que sejam os megaprojetos, eles se tornam insignificantes quando comparados às regiões onde a vida humana perde todo o seu valor. Vastas áreas da Líbia se transformaram em territórios proibidos, onde adentrar significa encontrar a morte, não por ação da natureza, mas pelas mãos de indivíduos que abandonaram qualquer traço de civilidade. As regiões desérticas do sul, em especial as próximas às fronteiras com o Chad e o Níger, se tornaram verdadeiras terras de ninguém, controladas por grupos armados que operam completamente à margem de qualquer autoridade governamental.
Essas zonas se transformaram em áreas de apoio para atividades que violam todas as leis internacionais e convenções de direitos humanos já criadas. Milícias, traficantes de pessoas, vendedores de armas e facções extremistas dividiram esses territórios em esferas de influência que se modificam constantemente, baseadas na violência e na intimidação. O governo líbio, em essência, abandonou essas regiões. Sem ter a capacidade militar e a vontade política para reaver o controle sobre áreas que se tornaram ingovernáveis. O que torna essas zonas de perigo particularmente sinistras é a sua invisibilidade para viajantes desavisados. Diferentemente de campos minados ou bases militares, esses territórios não possuem placas de aviso, cercas ou qualquer indicador visível dos horrores que aguardam dentro de seus limites. A paisagem se apresenta idêntica a qualquer outra região desértica. Ataque, de repente, os visitantes se veem cercados por grupos armados que não têm qualquer consideração pela vida humana. Organizações humanitárias internacionais documentaram atrocidades sistemáticas que ocorrem dentro dessas zonas sem lei. Centros de detenção improvisados funcionam como verdadeiras instalações de tortura, onde migrantes capturados são mantidos em condições análogas à escravidão até que suas famílias paguem resgates exorbitantes. Aqueles que não conseguem pagar enfrentam tratamentos brutais que, frequentemente, terminam em morte. Os incentivos econômicos que impulsionam essas atividades criminosas são assustadores. O tráfico de pessoas gera bilhões de dólares anualmente, enquanto pessoas desesperadas de toda a África subsaariana tentam alcançar as costas europeias. Redes de contrabando exploram esse desespero através de esquemas elaborados que aprisionam as vítimas em ciclos de servidão por dívida e abuso físico. O tráfico de armas adiciona mais uma camada de violência a essas regiões. Armamentos saqueados de arsenais do governo durante diversos conflitos inundaram mercados negros, criando organizações criminosas fortemente armadas que superam qualquer potencial resposta de segurança. A proliferação de equipamentos de nível militar transformou atividades criminosas rotineiras em operações semelhantes a guerras. Tentativas de resgate nessas regiões se mostraram virtualmente impossíveis. Agências internacionais não podem operar com segurança dentro de territórios controlados por grupos que veem forasteiros como alvos para resgate ou ameaças a serem eliminadas. Até mesmo o monitoramento por satélite tem eficácia limitada no rastreamento de atividades que, deliberadamente, evitam a detecção através de instalações subterrâneas e operações móveis. Mas os territórios dominados pelo crime representam apenas uma faceta da economia sombria da Líbia, que opera paralelamente aos sistemas oficiais. Famílias tradicionais líbias desenvolveram um sistema bancário completamente alternativo que movimenta bilhões de dólares sem qualquer supervisão governamental ou tecnologia moderna. Por gerações, famílias líbias literalmente enterraram sua riqueza em elaborados esconderijos subterrâneos que funcionam como bancos privados, imunes à instabilidade política, ao colapso econômico e à interferência do governo. Essa prática ancestral evoluiu para redes sofisticadas que desafiam todas as suposições sobre sistemas financeiros modernos. Os rituais de enterro que envolvem esses tesouros subterrâneos incluem cerimônias complexas que combinam segurança prática com proteção espiritual. Famílias extensas se reúnem para testemunhar a colocação de objetos de valor, criando responsabilidade compartilhada e memória coletiva sobre os locais dos esconderijos. Bênçãos tradicionais são realizadas para garantir a segurança da riqueza enterrada, enquanto mapas codificados são criados utilizando marcos e características naturais que permanecem estáveis ao longo de décadas. Especialistas da comunidade surgiram, possuindo expertise na seleção de locais de enterro ideais, baseados na composição do solo, nos níveis de água subterrânea, nos padrões de inundações sazonais e nas oportunidades de camuflagem natural.
Esses consultores informais recebem grande respeito e compensação por suas habilidades em proteger fortunas familiares através de métodos tradicionais que se mostraram mais confiáveis do que o sistema bancário convencional durante períodos de conflito. A segurança psicológica proporcionada por esses tesouros enterrados não pode ser medida em termos puramente financeiros. Famílias relatam se sentir protegidas contra qualquer forma de turbulência econômica ou política, sabendo que seus recursos permanecem seguramente escondidos de confiscos, impostos ou roubos. Esse senso de independência do controle governamental molda atitudes em relação a instituições oficiais e sistemas bancários modernos. Durante períodos recentes de conflito e instabilidade, famílias com riqueza tradicional enterrada sobreviveram a disrupções econômicas que devastaram aqueles dependentes do sistema bancário convencional. Enquanto instituições financeiras oficiais eram saqueadas, destruídas ou congeladas por conflitos políticos, os esconderijos subterrâneos permaneceram seguros e acessíveis a seus proprietários. Redes de comunicação se desenvolveram em torno dessas práticas, operando inteiramente através do boca a boca e de relacionamentos pessoais. Informações sobre técnicas de enterro seguras, tempo ideal para acesso aos esconderijos e condições de segurança da área se espalham através de redes informais que as autoridades governamentais não conseguem monitorar ou controlar. O valor total da riqueza armazenada através desses métodos tradicionais é impossível de calcular. Mas estimativas sugerem que bilhões de dólares em moeda, joias, metais preciosos e documentos importantes permanecem enterrados por toda a Líbia. Essa economia paralela opera completamente fora da tributação oficial, da regulamentação ou do planejamento econômico por autoridades governamentais. Mas o sistema bancário subterrâneo representa apenas uma faceta das economias paralelas que operam em desafio às leis oficiais. A Líbia mantém oficialmente proibições religiosas rigorosas contra o álcool, enquanto, simultaneamente, abriga uma das redes de distribuição de álcool do mercado negro mais sofisticadas do norte da África. A lei islâmica, teoricamente, governa todos os aspectos da sociedade líbia, incluindo a proibição completa de bebidas alcoólicas. A posse, o consumo ou a distribuição de álcool podem resultar em prisão, multas substanciais e punição física, de acordo com os códigos legais oficiais. No entanto, por trás dessa fachada religiosa, opera uma indústria subterrânea multimilionária que atende a uma base de clientes substancial em todo o país. Operações de contrabando trazem álcool para a Líbia através de esquemas elaborados que envolvem funcionários corruptos da alfândega, compartimentos escondidos em carregamentos de carga legítimos e rotas marítimas que evitam portos oficiais. A coordenação entre redes de contrabando abrange vários países e exige logística sofisticada para manter suprimentos constantes, apesar da constante pressão das forças da lei. Locais de consumo subterrâneos surgiram em grandes cidades, operando como bares clandestinos da época da Lei Seca na América. Esses estabelecimentos funcionam em porões, casas particulares e edifícios abandonados, com elaboradas medidas de segurança, incluindo sistemas de senhas, apresentações de membros confiáveis e redes de vigilância que alertam sobre a aproximação de autoridades. A dinâmica social que envolve o consumo ilegal de álcool criou fenômenos subculturais fascinantes. Encontros secretos são organizados através de linguagem codificada, que soa como conversas inocentes sobre outros tópicos. Clientes desenvolvem rituais elaborados em torno da compra e do consumo de álcool, combinando preocupações práticas de segurança com experiências de conexão social aprimoradas pela partilha de riscos. Margens de lucro devido à ilegalidade e ao risco criam enormes margens de lucro para operadores bem-sucedidos. Garrafas que custam $20 internacionalmente podem ser vendidas por $400 ou mais em mercados negros líbios. Esses preços extremos incentivaram a produção local de bebidas alcoólicas caseiras, utilizando técnicas que variam de sofisticadas a perigosamente amadoras.
A contradição entre a proibição religiosa oficial e o consumo subterrâneo generalizado cria efeitos psicológicos complexos dentro das comunidades. Muitos participantes experimentam conflitos internos entre crenças religiosas e desejos pessoais, levando a sistemas de justificativa elaborados e pensamento compartimentado que separa a identidade religiosa pública de comportamentos de consumo privados. As abordagens de aplicação da lei à proibição do álcool variam dramaticamente dependendo do clima político, das atitudes de cada oficial e dos relacionamentos da comunidade. A corrupção permite que muitas operações continuem através de pagamentos regulares a funcionários que oficialmente se opõem, mas praticamente toleram o comércio ilegal de álcool. Observadores internacionais notam a semelhança entre a atual proibição do álcool na Líbia e exemplos históricos de outros países que tentaram proibir bebidas alcoólicas por meios legais. O resultado envolve consistentemente a criação de mercados negros lucrativos, sem conseguir eliminar o consumo entre usuários determinados. Mas as economias do mercado negro se tornam insignificantes em comparação com os experimentos de engenharia social que remodelaram completamente a compreensão de uma nação inteira sobre a própria civilização. Por décadas, a Líbia funcionou como um laboratório social massivo, onde conceitos convencionais de dinheiro, propriedade e governo foram completamente eliminados em favor de alternativas radicais que desafiaram todos os princípios da sociedade moderna. Sob a liderança de Muammar Gaddafi, a Líbia se tornou o campo de testes para teorias sociais que cientistas políticos consideravam impossíveis de implementar em escala nacional. A propriedade privada foi abolida, os sistemas monetários tradicionais foram substituídos pela partilha de recursos e as estruturas hierárquicas do governo foram dissolvidas em favor de processos diretos de tomada de decisão pela comunidade. A habitação se tornou um direito universal fornecido pelo Estado em vez de uma mercadoria a ser comprada. Cidadãos recebiam casas baseadas no tamanho da família e na disponibilidade regional, em vez de capacidade econômica. Isso eliminou a falta de moradia, mas criou desafios complexos de alocação que exigiram sistemas administrativos inteiramente novos para gerenciar de forma justa. Oportunidades educacionais se expandiram para incluir programas de estudo internacionais financiados inteiramente por receitas de petróleo. Estudantes líbios frequentaram universidades em toda a Europa e América, com todas as despesas cobertas pelo governo. Isso criou uma população altamente educada com perspectivas globais, mantendo a lealdade ao sistema social experimental que tornou sua educação possível. Os cuidados de saúde se tornaram universalmente acessíveis, sem qualquer contribuição financeira individual. Instalações médicas, equipamentos e pessoal foram financiados inteiramente através da riqueza petrolífera coletiva, em vez de seguro individual ou sistemas de pagamento. O resultado foram resultados de saúde que excederam muitas nações mais ricas, apesar da população relativamente pequena da Líbia e das condições geográficas desafiadoras. Incentivos para o casamento incluíram presentes financeiros substanciais do governo para casais recém-casados. Pagamentos de $50.000 ajudaram jovens famílias a estabelecer lares e incentivaram o crescimento populacional, reduzindo as barreiras econômicas à formação de família. Compras de veículos receberam subsídios governamentais de 50%, que tornaram o transporte acessível a praticamente todos os cidadãos. O aspecto mais radical envolveu a organização política sem partidos tradicionais, eleições ou estruturas de liderança hierárquicas. As decisões foram tomadas através de comitês populares, que permitiram a participação direta da comunidade na governança. Esse experimento em democracia direta eliminou muitas formas de corrupção política, criando novos desafios na coordenação de decisões políticas complexas em grandes populações. Cidadãos viveram dentro de realidades sociais que diferiram fundamentalmente das sociedades capitalistas. Conceitos de acumulação de riqueza, emprego competitivo e responsabilidade financeira individual foram amplamente irrelevantes dentro de sistemas projetados para fornecer acesso universal às necessidades da vida através da gestão coletiva de recursos.
Quando esse sistema social experimental entrou em colapso devido à intervenção internacional e aos conflitos internos, milhões de pessoas se viram sem as ferramentas culturais necessárias para navegar por estruturas econômicas e políticas convencionais. Gerações inteiras foram criadas dentro de estruturas sociais alternativas que as deixaram despreparadas para as típicas sociedades baseadas no mercado. Os impactos psicológicos e culturais dessa transição continuam afetando a sociedade líbia hoje. Pessoas que viveram suas vidas inteiras dentro de sistemas sociais experimentais lutam para se adaptar ao capitalismo convencional, à propriedade privada e às relações econômicas competitivas que caracterizam a maioria das nações modernas. Esse experimento de engenharia social demonstrou tanto as possibilidades quanto as limitações de tentar remodelar a civilização humana de acordo com princípios teóricos. Embora muitos aspectos tenham melhorado significativamente a qualidade de vida, a dependência do sistema em relação às receitas do petróleo e a implementação autoritária criaram vulnerabilidades que, em última análise, levaram à sua destruição. Essas revelações sobre a Líbia desafiam nossas suposições fundamentais sobre a sociedade humana, a organização econômica e as possibilidades de modelos de civilização alternativos. Cada segredo que descobrimos revela o quanto permanece oculto sobre o nosso mundo e as diversas formas como os humanos organizaram suas comunidades ao longo da história. Se este conteúdo expandiu a sua compreensão das realidades globais que permanecem amplamente ocultas da consciência geral, o seu apoio através do Valeu Demais permite que este canal continue investigando e revelando histórias que outros evitam. A ajuda financeira nos permite alcançar públicos mais amplos e descobrir ainda mais segredos incríveis sobre o nosso mundo misterioso. A jornada pelas realidades ocultas da Líbia demonstra que o nosso planeta contém muito mais complexidade, mistério e possibilidades sociais alternativas do que a maioria das pessoas jamais imaginaria. A documentação técnica era restrita por razões de segurança nacional e a colaboração internacional era mínima. Pense bem, quais outras nações guardam mistérios tão incríveis, aguardando serem desvendados por indivíduos corajosos o suficiente para questionar cada aspecto de suas crenças sobre a história da civilização humana?